Boa tarde, meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Foi bem, né? Então, aí a gente vai iniciar lá. Só que cheio de borboletinha aqui, né? Então, a gente vai iniciar as atividades de hoje, né, Dilma? Lembra que a gente está fazendo aquelas apostilas resumo que eu mandei para vocês. Aí eu pedi que vocês copiassem, né, a atividade 3, atividade 4, 5 e 6. Bom, sem mais delongas, vamos à nossa quarta aula desse resumo da matéria de nono ano. Então, estimativa de raiz quadrada, gente. Deixa o computador. Pô, tô atrasado. Então, aí nossa aula estimativa de raiz quadrada, né? A gente vai aí nas estimativa de raiz quadrada para a gente calcular a raiz aproximada com uma casa decimal, né? Só que na aula de hoje a gente vai aprender um macetinho para a gente calcular essas raízes quadradas aproximadas, ok? Então, raiz quadrada exata de um número natural, beleza. Calcular a raiz quadrada exata tem que encontrar o valor do número natural, que multiplicado por ele mesmo dá o resultado. Está dentro do radical. Lembrando que aqui você tem o símbolo é chamado de radical, dentro do radical é chamado de radicando, aqui em cima, quando vem um número, é o índice e o resultado que é a raiz. Então, aqui, raiz de 4 é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Lembrando que isso aqui é um resumo da matéria toda. A gente estudou raiz quadrada, né? E raiz aproximada. Então, algumas matérias que a gente estudou lá na apostila da SME vai voltar aqui nessa apostila resumo, ok? Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, esses são os números que chamamos de quadrado perfeito, porque tem raiz quadrada, né? 1, 4, 9, 16, 25 e assim sucessivamente. Ali ele botou até 100, certo? Ah, professor, e entre 1 e 4? 3, não é quadrado perfeito. Não está ali, não é. Então, nesses números, temos respostas exatas das raízes quadradas. Veremos abaixo como calcular as que não são exatas, né? Ou seja, veremos abaixo calcular as raízes que não apresentam o número natural como resposta, ou seja, número inteiro, número natural. Então, a gente vai fazer a raiz quadrada aproximada. Então, aqui ele botou o negócio do terreno, um problema. Tá. E vamos calcular, aqui ele está dizendo como se você calcular, né, por aproximação. Então, por exemplo, fez o cálculo da raiz de 30. Raiz de 30, qual é o quadrado perfeito antes do 30? Vamos lá naquela lista, ó, 25, e depois do 30, 36. Aí a gente coloca o antes, que é 25, e o depois, que é raiz de 36. Ora, a raiz de 25 é 5, 36 é 6. Então, a raiz de 30 pode ser 5,1, 5,2, 5,3, até 5,9. Como é que você faz? Você faz ele vezes ele. Aí você vê qual é a mais aproximada. Ó, essa aqui, 5,5 vezes 5,5, passou de 30, então não serve como raiz aproximada. Então, o máximo que serve aqui é o 5,4, né? Uma casa decimal. Então, vamos lá. Temos uma fórmula especial aí para calcular o valor aproximado das raízes. Preste bastante atenção. Raiz quadrada de n. Aí você faz o traço da fração n mais p sobre 2 vezes raiz de p. Quem é p? É o quadrado perfeito mais próximo de n, que é o número que está dentro da raiz. Entendeu? Ó, por exemplo, 2. 2 não tem raiz exata. Então, quem é o quadrado perfeito antes do 2 é o 1, quadrado perfeito. E depois do 2 é o 4. Mas quem é que está mais próximo do 4? É o 1. Então, o meu P aqui, se fosse para calcular a raiz de 2, seria 1.
tá? Então, você vê o antes ou depois, vê qual que está aproximada. Ah, mas professor, tem a mesma quantidade. Então, tanto faz, você pegar o que vem antes ou o que vem depois. Tipo, quer ver? Vou botar aqui 20. É, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí 25, né? Tá 5 unidades. 16 é o que vem antes. Então, 19, 18, 17, 16. Então, nesse caso, teria que pegar o 16. Tá? Aí você tem que ver o número. Se tiver a mesma quantidade para mais ou para menos, aí você pega aquela, tanto faz, ou antes ou depois. Eu prefiro pegar o antes, que é menor, né? Tá. Então, aqui, ó, observe o exemplo abaixo, no qual a n é a raiz de 5. Então, ele vai fazer a raiz de 5. Então, antes do 5, quem tem raiz quadrada é o 4 e depois é o 9. Quem está mais perto do 5, o 4 ou o 9? O 4. Então, o meu P vale 4. Entendeu? É sempre o quadrado perfeito mais próximo do valor que está dentro da raiz. Então, professor, eu preciso fazer esse negócio de NP? Não. Não. Vamos lá. Né, a raiz de 5? Então, 5. Mais, qual o número mais próximo do 5 que é quadrado perfeito? É o 4. Então, 4 sobre 2 vezes a raiz desse cara, desse quadrado perfeito. Então, ó, 5 mais 4, 9. Aí, raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. 9 dividido para 4, 2,25. Então, raiz aproximada de 5, 2,25 ou 2,2, se você quiser, com uma casa decimal. Aqui está com 2 casas decimais, tá? Quer ver? Se a gente fizer na calculadora, eu vamos fazer aqui, vou compartilhar aqui a calculadora do computador. Deixa eu ver aqui, não apareceu aqui para mim. Deixa eu abrir aqui, né? Porque tem que abrir, né? Tem que abrir. Aqui, apareceu agora. Então, olha só, é raiz de 5. Então, vou apertar o símbolo da raiz, né? Da raiz quadrada. Opa, ali apareceu 0. Aqui é científica. Então, primeiro eu tenho que digitar o número 5, vou lá. Olha lá. 2,23606, então 2,2 aproximado. Né? Uma casa decimal. Então, um macetinho para você calcular a raiz quadrada com uma casa decimal. Tá? Então, deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se tem como mudar para normal, a padrão. Vou botar para padrão, que a padrão é melhor. 5, raiz. Tá vendo? Então, 2,2. Lá eu achei 2,5, mas a gente está falando de uma casa decimal, tá? Então, para você calcular esse macetinho, você calcula a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal. Então, vamos aí. Ó, raiz de 7. Então, 7, que é o número que está dentro da raiz, mais o quadrado perfeito. Antes do 7 é o 4, depois do 7 é o 9. Quem está mais perto do 7 é o 9. Então, mais 9 sobre 2 vezes a raiz desse cara. 2 vezes a raiz de 9. 7 mais 9, 16. 2 vezes 3, 6. Então, em cima é mais, embaixo é vezes, tá? Então, dá 2,666. Se fizer uma calculadora, né, a gente vai achar, então, 2,7 aproximadamente. Né? Ou 2,6, se você passar redondo. Então, vamos lá. Vamos aí continuar nosso macetinho da raiz aproximada. Bem legal, né? Esse negócio da raiz aproximada, né? Então, agora a gente vai para a atividade 4. Então, para você calcular a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal. Valor dentro da raiz mais o quadrado perfeito que vem mais próximo dele. Aí você vai analisar quem é antes e quem é depois. Tá? Tem 1, 4, 9, 16, 25, 36, é do 7. Você tem quadrado perfeito antes de 7 é o 4. Depois do 7 é o 9. 9 está 2 unidades depois do 7. 4 está 3 unidades antes do 7. Então, quem está mais próximo? É o 9. Entendeu? Sempre o mais próximo, tá? Então, agora a gente vai lá para o Word, né, para fazer aí, responder a nossa atividade 4. Vamos fazer aí. Apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Aumentar um pouquinho esse cara aí. Aumentar um pouquinho. Vai. Então, utilize a fórmula apresentada na aula, né, da raiz aproximada com uma casa decimal, calcule o valor aproximado das seguintes raízes. Raiz de 8. Então, vamos lá, raiz de 8.
Então, vou botar aí aproximadamente, já vou botar o símbolo de aproximado porque não é exato. Então, vamos fazer aí o macetinho. Traço da fração. Qual o número que está dentro da raiz? 8 mais o quadrado perfeito mais próximo de 8 é o 9. Antes do 9, depois do 9. Meu Deus, depois do 8 é o 9. Antes do 8 é o 4. Então, eu tenho 4 e 9. Quem é que está mais perto do 8? O 4 ou o 9? Isso, o 9. Então, vou usar o 9. Sobre 2 vezes raiz de 9, que é esse quadrado perfeito aproximado. Então, vamos fazer 8 mais 9 aí. 8 mais 9, 17. Sobre 2 vezes, qual é a raiz de 9? 3. Então, vamos fazer agora essa continha de vezes aqui. Então, vai ser igual a 17 sobre 2 vezes 3, 6. 17 dividido para 6 dá 2,8333333. Claro que aqui, gente, olha só, presta atenção. Isso aqui é um número irracional. A gente está usando esse macete para achar a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal. Esse aqui já é um número racional, tá? Isso aqui é um macete para calcular, para não ter que ficar fazendo aquele, por exemplo, tá entre 2 e 3, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, eu quero a raiz quadrada na casa decimal. A gente usa esse macetinho. Então, aproximadamente 2,8. Tá? 2,8. Não pega esses 3, não. Só com uma casa decimal. Então, vamos lá. 20. Aproximada, vou botar logo o símbolo de aproximada ali. Né? Aproximado. Então, vou botar. Vamos lá. Poxa, quando aparece aqui é chatão. Então, vai lá. 20 mais. Vamos lá. Antes do 20 é o 16. Depois do 20 é o 25. De 20 para 25 são 5 unidades. De 16 para 20 são 4 unidades. Então, quem é que está mais próximo? É o 16. Certo? Então, 20 mais 16 sobre 2 vezes a raiz de 16. 20 mais 16, 36. 2 vezes, qual é a raiz de 16? 4. Então, vai dar 36 sobre 8, que é igual a 4,5. Então, aproximadamente 4,5. Viu? Legalzinho esse macete, né? Legalzinho. Então, aqui, número 2, verifique se 1,9 é a raiz aproximada de 3. Tá? Só a gente multiplicar por ele mesmo. Então, 1,9 vezes 1,9 dá 3,61. Note que passou de 3, então ele não serve como raiz aproximada, porque não pode passar nem um décimo, milésimo de décimo. Pode ter 2,9. Passou de 3, não serve. Então, né? Deixa eu tirar essa. Então, 1,9 não é uma boa aproximação para a raiz quadrada de 3. Mas por quê, professor? Porque passou. Passou. Não pode passar. Né? Então, número 3. Álvaro quer cercar seu terreno de 200 metros quadrados, só tem 80 metros de tela. Sabendo que a área do quadrado é a fórmula A igual a raiz de 2, faça o que se pede. Calcule a raiz quadrada de 200 para ver quantos metros mede o lado do terreno. A gente vai achar um valor aproximado. Lembrando que isso aí é para uma casa decimal, ou seja, é o primeiro número após a vírgula, certo? Então, para você calcular o lado de um quadrado, é só você fazer a raiz quadrada da área desse quadrado quando ele der. Então, vamos lá. Vamos fazer a raiz quadrada de 200. Não é exato, então vamos usar um macetinho. Então, vamos lá. 200 mais. Gente, antes do o mais próximo, quadrado perfeito mais próximo, 200 é 196. Tá? Sobre 2 vezes a raiz quadrada de 196. Certo? Então, vamos lá. Mas por quê? Porque 15 vezes 15 dá 225. 225 é o próximo quadrado perfeito depois de 200. Antes de 200 é 196. Quem é que está mais próximo de 200? 196 é 225. 196. Então, por isso que eu peguei 196, que é 14 vezes 14. Tá? Então, vamos lá. 200 mais 196 dá 396 sobre 2 vezes a raiz de 196, que é 14. Então, vai ser 396 sobre 2 vezes 14, 28. Sobre 28. Certo? Sobre 28.
Então, 396 dividido para 28. E aí? Quem faz aí e me dá a resposta? Pessoal, vocês estão meio cabisbaixo aí, hein, pessoal? Tá todo mundo com saudade do professor, né? Então, vai dar isso aqui, ó, 14,14287, dá um número irracional, né? Então, aí a gente vai pegar quem? Como é uma casa decimal, ou seja, o primeiro número após a vez. Então, a gente vai pegar aproximadamente, né? 14,1. Então, vou dar um stop share aqui para a gente falar face a face. Então, olha só. Esse macete da aproximação, ele é para uma casa decimal, tá? Uma casa decimal. Então, não é para 2 nem para 3, é para uma casa decimal. Então, vamos lá. Vamos voltar aí, né, para o compartilhamento. Então, será que ele vai conseguir cercar? Vamos ver quanto é que eu vou gastar em volta do terreno, desse terreno quadrado. A gente viu que cada lado vai medir 14,1. Então, olha só. Como o lado, né, a gente viu pela raiz quadrada de 200, né, mede 14,1, para cercar os 4 lados, deixa eu tirar essa tela aqui, botar para cima, tá? Os 4 lados, ele vai precisar de 14,1 vezes 4, que dá 56,4 metros de tela. Então, Álvaro conseguirá cercar o terreno? Ele tem 80. Vai, né? Claro que vai. Então, a resposta é sim, já que ele possui 80 metros de tela. Né? Ele vai gastar 56,4, certo? Então, quanto irá sobrar? Então, vamos fazer, ó, ele vai gastar 56,4. Ele tem 80. Vamos fazer uma continha de menos aí, ó. 80 menos 56,4. Vamos igualar as casas decimais. 80 é um número inteiro, não tem número após a vírgula. Então, vamos lá. Vai dar 8,0 menos 56,4. Certo? Tá? E vai dar, ó, 223,4. Ou você faz assim. Ignora a vírgula. 800 menos 564, 234. E coloca a vírgula. Viu? Por isso que é bom você igualar 23,4 metros. Não, toda hora isso aparece. Quando aparece, trava a minha tela. Metros, né? Metros. Então, viu? Né? Aí foi a atividade 4. Agora vamos voltar para a apostila, para a atividade 5. Vamos ver o que nos diz a aula 5. Bom, isso aqui é a atividade 4, a gente acabou de fazer, né? Vamos para a aula 5. Racionalização. A gente já aprendeu a racionalizar, né? Só que aqui a gente vai brincar, vai especificar para raiz quadrada. Por quê? Mas por que só raiz quadrada? Porque a gente vai estudar depois a equação de segundo grau. Aí na fórmula de baixo ela tem raiz quadrada. A gente vai frisar um pouquinho nessa raiz quadrada aí. Lembra do macetinho que eu expliquei da raiz quadrada para racionalizar? Você joga a raiz para cima e tira o radical de baixo. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, né, ele fez aí a continha para justificar aquilo que a gente teve na apostila lá da SNE, a gente já viu. Agora a gente está vendo o resumo do 9º ano, de todo o conteúdo do 9º ano, começando por matemática, depois a gente vai para português, e aí vai embora. Então, 1 sobre a raiz de 2. Ó, joga a raiz para cima, só que 1 na frente da raiz eu não preciso botar. Então, a raiz de 2 e tira o radical de baixo. Era a raiz de 2. Tirar o símbolo vai ficar 2. Pronto. Quando é raiz quadrada. Simples. Joga a raiz para cima e tira o radical de baixo. Então, a atividade 5 é justamente para racionalizar. Então, vamos para o Word. Vamos para o Word. Então, vamos lá. Vamos para o Word. Oi, filha. Não, eu não. Você também não, nem passou 1 hora ainda. Então, racionaliza os denominadores. Raiz quadrada. Então, a gente vai fazer macetinho logo para acabar logo, racionalizar, pum, papou.
Então, joga a raiz para cima, então, igual, né? Joga a raiz para cima, do lado 2, e tira o radical de baixo. Né? Raiz de 7, vou tirar o radical, vai ficar 7. Pronto, acabou, simples, cara. Aí vamos ver se o número de fora dá para simplificar ou dividir por 7. 2 e 7, 2 só está na tabela dele mesmo, 7 também. Não dá para simplificar. Tá? Então, 1 sobre raiz de 5. Então, joga a raiz para cima. Como é 1, então a gente só vai botar a raiz. Então, raiz de 5 e tira o radical de baixo, sobre 5. Viu como é que é simples racionalizar quando é raiz quadrada? Você joga a raiz para cima, está no denominador. Você joga lá para cima e tira o radical de baixo. Acabou. Ó, 6 sobre raiz de 3. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou botar o traço da fração. Joga a raiz para cima, raiz de 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3. Tira o radical de baixo, a raiz de 3. Vou tirar o radical, vai ficar só 3. Aí, aqui eu vou dividir 6 por 3. 6 dividido para 3 dá 2. Então, 2 raiz de 3. 12 menos 12 sobre raiz de 8. A gente vai botar o negativo só lá no resultado final, tá bom? Então, vamos lá. Vou jogar a raiz para cima. Então, vai ficar 12 raiz de 8 sobre 8. Aí, o 12 e o 8, eles estão na tabuada do 4. Então, vamos simplificar aí por 4, 12 e 8. Né? É como eu dividi isso em cima por 4 e embaixo por 4. Tá? A gente vai simplificar. Por 4, porque os dois estão na tabuada do 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3 raiz de 8. 8 dividido por 4 dá 2. E coloca lá o sinalzinho de menos. Negativo. Né? Viu só? Facinho, né? Racionalizar muito fácil, pessoal. Muito fácil aí. Né? Agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a aula, próxima aula, a última aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a apostila. E a gente vai para a próxima aula aí. Aqui foi a atividade 5. Vamos para a aula 6. Teorema de Tales. O que é o teorema de Tales? A gente já estudou isso aí já há alguns tempos atrás. Quando você tem retas paralelas cortadas por transversais, formam segmentos proporcionais nas transversais, entre as paralelas. Entendeu? Nas transversais, que é a que corta as paralelas. Entre as paralelas, eles são segmentos, de uma com a outra. Né? Então, como é que você monta aqui? Ó? Esse pedacinho sobre esse, vendo? Igual a esse sobre esse aqui. Segmentos proporcionais. Certo? E aí, como é que eu resolvo? O professor multiplica cruzado, vai montar uma equaçãozinha, aí você vai resolver. Aqui ele deu um exemplo. Ó. Então, x sobre 39, 24 sobre 36. Multiplicou cruzado, 36 vezes x, 39 vezes 24. Então, vai dar 36x igual a 936, passa 36 dividido em forma de fração, x igual a 26. Professor, quando tem esse esquema de ruas, mesma coisa, as paralelas aqui, ó, as transversais, né? Aí para calcular x e y. 15 sobre 20, x sobre 28. X sobre 15, começou da letra, tanto faz, tá? A ordem que eu vou começar, só obedecer os segmentos proporcionais. Aí multiplica cruzado, 20x igual a 28 vezes 15, 20x igual a 420, 420 sobre 20 vai dar 21. Aí ele quer calcular o y, né? Aí você vai pegar quem? Ó, quem é que eu vou pegar? 28 e y, 20, 25. Né? De um lado, numa reta é um lado, na outra reta é o outro lado. Então, 28 sobre y, 20 sobre 25. Aí, multiplicou cruzado, né? 20y igual a 28 vezes 25, dá 700. Sobre 20, porque passa em forma de fração, divide 35. Tá? Aí, aqui ele deu um exemplo 3, mas é a mesma coisa. Ah, sim, quando tem uma soma. Quando você tem uma soma que vai multiplicar cruzado, ele aqui representou entre parênteses, mas não precisa, você pode ir direto para cá. O sim, ó, 2x menos 3 vezes 6. O 6 vai multiplicar o 2x e o 6 vai multiplicar o menos 3. 6 vezes 2x, 12x, menos 6 vezes 3, 18. E a mesma coisa, 5 multiplica o x, 5 multiplica o 2. Aí, quando tiver esse tipo de situação, a gente vai lá, número do lado de número, letra do lado de letra. Então, 5x vem para o lado 12x, tá? Positivo e negativo. E o menos 18 foi para o lado 10, vai positivo. Aí, efetua as operações, 12x menos 5, 7x sobre 18 mais 10, 28.
passa em forma de fração. 28 dividido por 7 dá 4. X igual a 4. Esqueceu de colocar aqui. Então, agora atividade 6. Vamos aí para a tela do Word para nós fazermos a nossa atividade 6, ok? Então, vamos lá. Então, quem está então, aqui eu tenho as paralelas, tá vendo? E aqui as transversais. Então, no mesmo lado da transversal tem 8 sobre 20, 12 sobre x. Então, vamos montar aí essa razão aí, né? Então, ó, 8 sobre 20 igual, ó, no mesmo lado da transversal, da que corta. Eu pego na que corta, tá vendo? Na que corta, aqui que está cortando aqui, ó. A que está cortando aqui. Então, a fração vai montar no mesmo lado que está cortando. A que está cortando, né? As paralelas. Então, é 12 sobre x. Aí, multiplicar cruzado, 8 vezes x. 8x igual a 20 vezes 12, 240. 240. Vamos passar esse 8 dividido em forma de fração, x igual a 240 sobre 8. Aí 24 dividido para 8, dá 3, e acrescento 0, 30. Pronto, fácil, né, pessoal? Olha a letra B. Letra B, a gente tem uma sominha ali, pessoal. Tem uma sominha ali, então a gente tem que considerar essa sominha aí, tá? Então, vamos lá. Vai ficar, ó, x sobre x mais 2 igual a 9 sobre 12. Agora, eu gosto de chamar isso aqui de cruz credo, multiplicar cruzado. Eu chamo de cruz credo. Vamos aplicar o cruz credo. X multiplico 12. 12 vezes x, 12x. Igual a 9 vai multiplicar o x mais 2. Então, 9 multiplica o x, 9 multiplica os 2. 9 vezes x, 9x, né? Mais, aí eu boto o sinal aqui, ó, mais. 9 vezes 2, 18. 18. 18. Então, aqui, ó, tem uma letra depois do sinal de igual. Não pode, vou passar ela para antes, sinal de igual do lado 12x. Como não tem sinal, é porque está positivo, né? Vai passar negativo. Então, vai ficar 12x menos 9x igual a 18. Aí, 12x menos 9x, 3x igual a 18. Passo 3 dividindo em forma de fração. X é igual a 18 sobre 3, né? E aí, x é igual a 6, né? 2 dividido para 3, 6. Pronto, fiz. Então, olha essa aqui. Olha essa questão 2. 3 retas paralelas determinam sobre uma transversal, segmentos proporcionais medindo 8 centímetros e 10 centímetros. Determine a medida do maior segmento do fecho sobre outra transversal, sabendo que o menor mede 12. Então, vamos lá. Primeiro, vamos botar as 3 paralelas e as 2 transversais. Então, na primeira parte transversal, tem segmentos, né, entre as paralelas na transversal. O primeiro aqui mede 8 e o segundo aqui mede 10, certo? Então, ele diz aqui, ó, que o maior segmento da outra, ele quer saber, ó, determine a medida do maior, é onde eu vou botar o x. Claro, onde é que vai estar o maior? Em cima ou embaixo? É de acordo com o anterior, vai estar do lado maior da anterior. Então, aqui, o x vai estar aqui do lado 10. Aqui, então, eu tenho aqui, sabendo que o segmento menor mede 12. Então, o menor vai estar do lado da outra medida menor, lá da outra transversal. A medida menor aqui é 8. Então, 12 vai estar aqui, ó, no mesmo corredorzinho do 8. E lá no 10 eu vou botar o x, né? Agora, vamos montar. 8 sobre 10, 12 sobre x. Igual a 12 sobre x. Aí vamos fazer o cruz credo. 8 vezes x, 8x. Igual a 12 vezes 10, multiplicar por 10 e acrescentar um zero, 120. Aí passa aquele 8 dividido em forma de fração, 120 dividido para 8, x igual a 15. Poxa, muito fácil. Mais fácil que roubar doce de criança. 2 avenidas partem no mesmo ponto A e cortam 2 ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas, né, medem 50 e 80, respectivamente. Na segunda, 60 e x. Então, primeiro vamos desenhar essas avenidas. Então, está aqui o ponto A, aqui minha avenida 1, tá? E aqui minha avenida 2. Beleza? Aí, as duas paralelas. Então, aqui, na primeira,
eu tenho o segmento 50 e 80. Então, 50 aqui, do A até a primeira transversal, e entre a terceira, né? Então, 50 aqui, e aqui 80 metros. Na segunda, os quarteirões médios, 60 e X metros. Então, 60 aqui e X metro ali. Então, como é que eu vou montar? 50 sobre 80. Olha bem, a razão é entre as que cortam. Qual é a reta que está cortando? São as avenidas. Não é por aqui, não. Então, vamos lá. 50 sobre 80 igual a 60 sobre x. Nesse caso aqui, quando uma fração termina em zero, numerador e denominador, a gente pode, né, simplificar esses zeros aí. Vamos falar vulgarmente, falando cortar. Agora, fazendo um cruz credo. 5 vezes x. 5 vezes x, 5x, né? Igual a 8 vezes 60. 8 vezes 6 dá 48. Né? 48. Com mais um zero, 480. Vamos lá. Aí x igual a... Vou acrescentar aqui uma fração. Vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Inserir. Equation. Equação. E aí eu boto a barra. Vê? 480 sobre 5. Aí x igual a... Né? Vou botar a palavra. Passou direto. X igual a... Vamos lá. 480 dividido por 5. Eu vou dividir o 48. 4 não dá, então vou dividir o 48. Mais próximo da tabuada dos... Lembrando que os números que estão na tabuada do 5 terminam em 5 ou em 0. Então, que chega mais próximo ao 48, sem ultrapassar o 45. 9. Né? 9 vezes 5, 45. Então, 9. Né? 9 vezes 5, 45. Para 48, falta 45, 46, 47, 48. 3. 3 com 0 forma que número? Porque faltou dividir o 0, né? Então, 3 com 0 forma o número 30. 30 dividido para 5, 6. Né? Então, o x vale 96 metrinhos aí. Então, essas foram nossas 3 atividades de hoje. Então, o que vocês vão fazer até semana que vem para me entregarem? Mandar o gabarito, igual a gente fez lá naquela atividade lá do meio do ano, lembra? Vocês vão fazer as atividades da apostila. Toda apostila a gente vai encerrar com uma atividade que vocês que vão fazer, que é uma avaliação. Então, vocês vão fazer a avaliação desta apostila. E aí eu vou pontuar. Então, vamos lá. Transformando os números 0,88 e 0,5, encontramos quais frações. Então, aí. Os números reais, menos 5 quartos e 0,7, são respectivamente. E aqui faltou a reta, eu vou botar a reta aí ainda. Tá? Então, vocês vão fazer essa atividade. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar print e vou mandar para vocês. Tá? Não se preocupa não. Eu vou mandar para vocês. Ou então a gente vai fazer aquele esquema que a gente fez no Facebook, igual no meio do ano. Eu vou botar essa atividade lá no Facebook, vocês vão me mandando a resposta. Ou a gente pode fazer através do Kahoot também. Lembra do Kahoot? Eu pedi para vocês instalar no celular. É um joguinho que eu vou apresentar as questões para vocês e as opções são em figuras geométricas. Aí vai aparecer para mim. E aí já aparece a pontuação de cada um. Né? Eu gosto muito do Kahoot. Então, aí essa foi a aula de hoje, tá? Até quinta, tá, pessoal? Tchau.